Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual. Olá, meus queridos. Professor Pastor Jonias. Estamos diante da última lição do primeiro trimestre de 2018 da Revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Lição 12, voto e dízimo. Objetivos da lição: explicar a importância dos votos e dízimos, ensinar que dizimar é honrar a Deus, mostrar a necessidade de investir no reino de Deus. Lembrando que cada objetivo desse é pertinente a cada parte. Nós temos 3 partes principais na lição. Então, parte 1, explicar a importância dos votos e dízimos. Parte 2, ensinar que dizimar é honrar a Deus. E parte 3, mostrar a necessidade de investir no reino de Deus. Essa lição tem como texto básico, ou texto de ouro, o principal texto, Levítico capítulo 27, versículo 32. Lembrando que esse trimestre foi pautado no livro de Levítico. E aqui, o capítulo 27 é o último capítulo do livro de Levítico. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 32. Verdade aplicada, a contribuição para a obra do Senhor deve ser feita com alegria e regozijo no coração, pois é um grande privilégio poder ofertar e dizimar para a causa do Mestre. Temos os hinos sugeridos da Árvore Cristã 18, 196 e 390. São hinos pertinentes a essa temática. Texto de referência, nós vamos encontrar em Levítico 27, versículos de 1 a 4 e também o versículo 32. Meu querido irmão, que navega aí nas ondas magnéticas, através dos cabos cibernéticos, a santidade de Deus exige disciplina e padrões que o homem deve honrar e obedecer. No passado, para Israel, e no presente, para a igreja. Estes padrões são essenciais para viver em santidade conforme Deus ordena. Deus estabeleceu padronização de comportamentos ideais para lhe agradar, para que o homem pudesse desenvolver e lhe louvar a Deus. Deus trabalha sempre nesse afã, querendo que o homem se liberte do pecado e se dedique a ele, adorando. E uma das formas de se adorar a Deus, de se honrar a Deus, é através dos dízimos, ofertas e votos. Nós vamos ver aqui nessa lição sobre dízimo e voto. Afinal de contas, o dízimo é da lei? O dízimo é da graça? O dízimo foi antes da lei? O dízimo permanece na graça? É bíblico? Uns acham uma coisa, outros acham outra. O achismo
prevalece nessa temática que é muito polêmica. Uns acham uma coisa e outros acham outra. Mas o que a Bíblia acha? O que a Bíblia fala no Velho Testamento sobre o dízimo e o que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o dízimo? Precisamos encarar a realidade bíblica, não o achismo. Então, nessa lição, nós vamos tirar toda a dúvida sobre a questão de dízimo, voto. Vem comigo. Votos e dízimo. O voto particular de uma pessoa era opcional e voluntário e de caráter muito especial. Uma vez votado, o israelita não poderia deixar de cumprir o voto. Já o dízimo não era opcional e sim uma determinação da parte do Senhor que deveria ser obedecida pelo israelita com prazer por poder contribuir para a obra do Senhor. Então, de antemão, já vamos entender o seguinte, que o voto era opcional. Você poderia votar ou não sobre determinada coisa, sobre animal ou pessoa. Porém, o dízimo era uma determinação, era só obedecer. Então nós vamos ver aqui os votos, as bênçãos pela obediência e os dízimos. Nessa primeira parte. Vamos lá. Os votos. O voto era algo de suma importância e poderia ser feito em agradecimento por bênçãos recebidas, como também por necessidade de receber um favor da parte do Senhor. O voto deveria ser feito com entendimento para que pudesse ser cumprido e que o que votou, e procurando evitar votos precipitados. O voto poderia ser com respeito a uma pessoa, um animal, uma casa, um campo, etc. Tudo o que fosse dedicado a Deus deveria ser trazido ao sacerdote e poderia ser resgatado conforme estabelecido pela lei. Então aqui nós vamos começar a entender esta atitude opcional do israelita no passado. Ele não era obrigado a votar. Porém, se ele votasse, teria que cumprir o voto. Não poderia jamais deixar de cumprir. Esse voto poderia ser direcionado a uma casa, a um campo, a uma pessoa, conforme eu vos disse na introdução, um animal, etc. Precisava ser encarado com muita responsabilidade. E poderia ser resgatado. Existia a lei do resgate do voto. No caso de Jefté, por exemplo, ele poderia ter resgatado o voto, que foi muito forte, desastroso o seu voto, um voto que não trouxe alegria ao seu coração, mas um desastre. É o voto precipitado, ele caracteriza o voto precipitado. As bênçãos pela obediência. O desejo de Deus sempre é de abençoar o seu povo. A obediência era uma exigência divina para as bênçãos se multiplicarem sobre o povo e a abundância estaria presente na existência de Israel. Essas bênçãos decorrentes da obediência levariam o homem a dizimar como um ato de reconhecimento de tudo o que recebera era uma dádiva da parte do Senhor. Então, aqui precisamos entender algo fundamental, é um requisito indispensável de nós diante de Deus, se queremos ser abençoados, é a obediência. O que é a obediência? Seguir as orientações da palavra de Deus, que expressa a vontade de Deus para com o homem. Então, nós precisamos estar sempre conectados com a palavra. Não vamos seguir ou obedecer a uma filosofia, a um livro que emite boas maneiras de vida, ou coisas assim. Vamos obedecer a palavra, que é o ditame, que estabelece as diretrizes que vai agradar a Deus. E essa obediência é a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos num tema polêmico, e quem dita as regras é a palavra de Deus, não somos nós, não somos nossos achismos,
nossas filosofias. Ah, mas eu estudei um livro, eu pesquisei na internet. Opiniões nós temos diversas, mas o que a Bíblia quer dizer num todo contextualizado de Gênesis a Apocalipse sobre o dízimo e oferta e voto? Vamos obedecer. 1:3, os dízimos. Vamos aqui conhecer a etimologia da palavra dízimo. O termo dízimo, do hebraico, ma'aser, ou ma'asar, no plural, e no feminino ma'asra, tem o sentido de 10ª parte, pagamento de uma 10ª parte. É questionada por aqueles que não servem ao Senhor, mas aceita com alegria por todos aqueles que servem a Deus e são alcançados pela sua benevolência e liberdade. Tudo que o cristão faz para o Senhor deve ser feito com prazer. Portanto, contribuir com o dízimo é um grande privilégio que o Senhor concede aos seus filhos. É uma prerrogativa dos seus filhos. Nosso procedimento é diferente do mundo. O mundo nos critica ao dar o dízimo, a dar a 10ª parte para o Senhor. Mas nós que somos pertencentes à fileira dos salvos, daqueles que obedecem à palavra de Deus, temos uma outra atitude, é um outro comportamento. Nós temos um procedimento peculiar. Nós pagamos o dízimo, que é uma gratidão a Deus. O dízimo é polêmico, mas se vamos examinar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que ele recheia as páginas do Velho e do Novo Testamento. Alguém pode até alegar que o dízimo é da lei, mas quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote lá de Salém, rei de Salém, ele estava antes da lei. E eu devo aqui abrir um parênteses para esclarecer algo que muita gente não sabe. Eu acredito que muitos internautas, muitos crentes e até pastores não sabem que o dízimo é de origem pagã. As divindades dos babilônicos, dos assírios, especialmente os assírios, que primeiro pagaram o dízimo às suas divindades, essas divindades exigiam a 10ª parte. Isto foi copiado e foi legislado porque agrada a Deus. É uma forma de você ajudar na causa santa. Mas quando se pagou o dízimo pela primeira vez, isso não foi uma novidade no mundo. Já se praticava isso na antiguidade. Os assírios, os babilônicos, gregos pagavam dízimos às suas divindades. Não quer dizer com isso que o dízimo é anátema. O dízimo é de origem pagã, então nós não devemos praticar. Isso foi algo que veio a calhar com a realidade bíblica, com a vontade de Deus. Deus quis assim também. Então, não podemos deixar de dar o dízimo porque é de origem pagã. Mesmo porque foi exemplificado por Abraão, por Jacó, por Isaac, pelos grandes homens de Deus, que pagaram o dízimo. E foi instituído na lei mosaica. Moisés pagou dízimo. Moisés, ele foi um grande exemplo como legislador, organizando o sistema de dízimo. Mas antes já se pagava dízimo. E também no Novo Testamento nós vamos ver a autenticação desse ato de pagar dízimo por Jesus. Jesus não deu um grande destaque aos dízimos e tal, mas ele autenticou o procedimento de se pagar dízimo. Nós vamos ver nessa lição. Vamos aqui, dízimo no Antigo Testamento. O dízimo é a parte do Senhor e foi dada para aqueles que exercem o ministério na casa do Senhor. E eis que os filhos de Levi, tendo dado todos os dízimos em Israel por herança, olha, pelo seu ministério na tenda da congregação. Números 18, 21. O dízimo também é dar honra a Deus. Nós vamos ver nesse tópico, ou nessa parte da lição, Abraão
dizimou o voto de Jacó e também a bênção de ser dizimista. Oh, glória a Jesus! Que bela lição! E nessa parte agora nós vamos adentrar no cerne da questão. Vem comigo. Abraão dizimou 2,1. E nós vimos que a 10ª parte é 10% do todo. A primeira menção do dízimo na Bíblia foi quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, conforme vos disse, Gênesis 14 e 20, depois de ser abençoado por ele, Gênesis 14 e 19. É importante observar a sequência dos fatos. Primeiro Abraão é abençoado, depois ele dizima. Assim acontece com os que servem a Deus. Abraão foi um homem possuidor de muitas riquezas, mas não se tornou um avarento, não tendo assim nenhuma dificuldade de entregar o seu dízimo. Está aqui. O modelo número 1 da Bíblia Sagrada nos dízimos foi Abraão, que é o nosso pai na fé. Na Bíblia, a primeira vez que foi mencionado. Na Bíblia. Mas o dízimo já era uma prática no meio pagão, conforme vos disse, as pessoas pagavam o dízimo às suas divindades. Abraão, ele foi abençoado, um homem próspero, tinha muitas ovelhas, cabedais materiais, ele foi um homem de destaque aqui na terra sobre as riquezas. E não teve dificuldade em dar o dízimo, em dar a 10ª parte daquilo que lhe era estabelecido na economia, na sua economia, no seu sistema econômico. Tem muita gente que diz que os ricos têm dificuldade em pagar dízimo. Aqui nós temos o exemplo de um homem rico que não teve dificuldade em pagar o dízimo. O voto de Jacó. Vamos aqui ao voto. Jacó era neto de Abraão. Essa cultura foi perpetuada. A cultura de pagar dízimo, porque o voto de Jacó foi justamente de pagar todos os dízimos de tudo que ele possuísse, se Deus lhe abençoasse. Vamos aqui ao texto. Jacó, neto de Abraão, certamente ouvira de seu pai, Isaque, o que seu avô fizera diante do rei de Salém, e num momento de encontro com Deus fez um voto. Gênesis 28, 20 a 23. É nítido que neste episódio Jacó está tendo uma experiência com Deus em um momento marcante de sua vida. A seguir vem a reação de Jacó. Ele declara a grandeza e majestade de Deus e só então faz um voto. Porém, antes de mencionar o dízimo, ele declarou: o Senhor será o meu Deus. Olha aqui, o dízimo surge como consequência do Senhor ser o seu Deus. Quem não tem Deus como seu Senhor, não tem nenhum compromisso com o dízimo. Ele leva uma vida aleatória, como o mundo critica o dízimo, como o mundo leva a sua vida, ele também leva. Isso é um compromisso daqueles que temem ao Senhor, que tem Deus como seu Senhor, que anda debaixo do senhorio de Deus. E ele fez um voto. Olha aqui. Esse voto está registrado aqui em Gênesis 28. E Jacó prometeu pagar o dízimo ao Senhor muito antes da lei ser instituída. Quer dizer, no tempo de Jacó não tinha lei. Veja aqui o texto. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Oh, aleluia! Aqui começa um compromisso. Quando Deus passa a ser o nosso Senhor, quando o supremo mandatário do universo
passa a ser o nosso Deus. Aleluia. Será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te pagarei o dízimo. Olha aí, então aqui é um voto. O voto tem que ser honrado. Não se pode, um israelita não poderia deixar de pagar um voto. Não era obrigado, era opcional, como vimos logo no começo. Porém, se votasse, teria que pagar o voto. Ele foi grandemente abençoado, aleluia, e ele pagou o dízimo. Olha aí. Quando Deus está na nossa vida, quando nós temos uma vida debaixo do senhorio de Deus, nós não agimos como o mundo. O mundo critica os dizimistas. O mundo critica essa 10ª parte que nós damos para Deus na igreja. Mas nós temos o nosso Deus como Senhor, e Ele está nos abençoando, então nós damos em troca. Se não somos abençoados, então como nós vamos dar dízimo? Damos dízimo porque Deus é o nosso Senhor, primeiro. Não é, tem gente que quer dar dízimo e não quer nada com Deus e quer dar dízimo. Não, primeiro Deus tem que ser o teu Senhor. E então tudo será mudado. E aí então você, em gratidão, paga o dízimo. Está ficando bem claro essa questão de dízimo e de voto. O voto aqui está bem relacionado com o dízimo, porque o voto que Jacó fizera, que era neto de Abraão, foi sobre o pagamento do dízimo, de tudo que ele tivesse. Veja bem. 2:3, a bênção de ser dizimista. A promessa de celeiros cheios. Essa é uma promessa, né? É a bênção de ser dizimista. Celeiro cheio significa tem abundância na sua casa, de tudo. Resumindo isso aí. A importância, sabemos que a prática de dizimar não era restrita a Israel no Oriente Médio. Existe entre os gregos, em tais culturas, e os dízimos eram pagos a deuses ou a templos, fazendo parte, assim, da piedade religiosa. Portanto, pelos relatos acerca de Abraão e Jacó, nos tópicos acima, o dízimo não foi estabelecido em Israel pela lei mosaica. A lei deu conteúdo e forma à prática do dízimo. Levítico 27, número 16, Deuteronômio 12, 14, 26. Bom, o que quer dizer isso? Que o dízimo já era uma prática, não foi uma invenção da lei, mas que deu forma. Aquilo que já existia, conforme vos disse no começo, foi aceito por Deus. Deus achou por bem. E isto foi materializado através da lei, que passou a ser uma determinação de Deus. Está aqui. E a resposta de Deus para quem é dizimista é celeiros cheios, bênçãos. Bênçãos sem medidas. Está aí. O trigo é símbolo de celeiro, de cereais, de mantimento, de almas. Então, em todos os aspectos. Almas ganhas, pessoas aceitando a Jesus como Salvador. Então, tem aqui uma simbologia embutida, que é colheita. Então, é tão interessante. Isso é multiplicado em várias áreas, em vários setores, não é só na economia, mas em outros aspectos, na saúde, na vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia.
o cortador, o migrador não terá poder sobre a tua vida, porque tu estás na égide do Senhor, tu estás debaixo da bênção. Não pode a palavra de Deus ser abalada, a palavra de Deus não pode ser deturpada, não pode ser confundida. Se a palavra de Deus está falando que há bênçãos para os dizimistas, é porque há bênçãos materiais, bênçãos na área da saúde, bênçãos na área econômica, os celeiros cheios. A bênção de ser dizimista é extraordinária. Faça uma experiência com Deus, pague os seus dízimos e você verá a resposta. O estipêndio de Deus para ti é prosperidade e celeiros cheios. Terceira parte, dízimos no Novo Testamento. Agora aqui vem a questão muito séria, polêmica. Muita gente aí está cheio de vídeo aí na internet dizendo o dízimo é da lei, no Novo Testamento não tem dízimo, e o dízimo é um jugo. Tem muita gente achando que é um jugo. Sim, será um jugo para aquele que não tem Deus como seu Senhor, e muito pesado. Se você não tem Deus como seu Senhor, porque Jacó diz: o Senhor será o meu Deus. Aleluia. Você sabe o que significa isso? É ter mudança de comportamento, é agir diferente do mundo, é ter procedimentos pautados na Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver agora, não encontramos no Novo Testamento tantos textos que mencionam a prática de dizimar como no Antigo Testamento, conforme visto nos tópicos anteriores. Talvez por esta causa, muitos consideram que não é uma prática legítima para a igreja. Mas vamos ver. O tempo da graça, o caminho da prosperidade e semeando muito. Nessa última parte, através desses subpontos, vai ficar claro essa questão do dízimo no Novo Testamento. Tempo da graça. Coloquei aqui uma fatia representativa do dízimo. 10% para Deus, 90% para você. No tempo da graça, não é diferente. E vamos ver por quê. Porque eu acho? Porque o pastor Jonias acha? Não. Porque você acha? Não. Porque um filósofo famoso acha? Não. É porque a Bíblia acha. Jesus não deu um grande destaque ao dízimo. Aliás, ele priorizou o amor, mas ele respaldou o dízimo. Olha aqui, logo no primeiro livro do Novo Testamento, há o registro das palavras de Jesus sobre o dízimo, Mateus 23 e 23. Lucas também registrou, Lucas 11 e 42. Bem, porque Lucas e Mateus são sinópticos. Jesus censura os escribas e fariseus pelo fato de estarem desprezando a misericórdia, o juízo e a fé. Então o Senhor exorta que deveriam praticar o mais importante sem omitir a prática de dizimar. Portanto, não há suspensão dos princípios presentes no ato de dizimar, como participação, proporcionalidade, generosidade, regularidade e objetivo. Bem, Jesus, ele diz: vós, escribas e fariseus, que dizimais o endo, o hortelã, e omitis as coisas mais preciosas. Olha aí, que é o amor, a misericórdia. Está aí, Jesus coloca num patamar superior o amor e a misericórdia, patamar superior ao dízimo. Porém, ele respalda o dízimo, diz: deveis fazer estas. Olha aqui a expressão na construção frasal. Estas, quer dizer,
amor, misericórdia, sem omitir aquelas. Quer dizer, olha lá, aquelas, ou seja, aquela prática de dizimar o endro, o hortelã, o coentro, dizimar. Aí matou-se a charada. Não tem como, não tem teólogo nesse mundo que possa provar que no Novo Testamento não tem respaldo bíblico para o dízimo. Irmão, e taxar o dízimo como um julgo pesado é distorcer a Bíblia. E lá em Apocalipse que está registrado, se você tirar, será tirado a parte no reino do céu. Quer dizer, o dízimo não é para salvação, mas você pode perder a salvação porque você está tirando e disseminando que o dízimo não é bíblico no Novo Testamento, não é neotestamentário. Olha, isso é caso muito sério. Se fosse você que está disseminando através de vídeos que o dízimo não é neotestamentário, você para com isso, porque senão você pode perder a sua salvação. Não porque o dízimo salve alguém, mas por você estar interpretando a Bíblia totalmente incorreto, de forma incorreta. Como profeta de Deus, conhecedor da palavra de Deus, eu tenho a obrigação de falar através dos cabos cibernéticos, através desse vídeo, falar a você que está distorcendo a palavra de Deus, que você está incorrendo num erro muito grave e poderá ter um desfecho no barato. Cuidado! Eu não vivo de dízimo, eu não dependo de dízimo para viver. Não sou pastor que estou pregando dízimo para tirar proveito. Não, mas eu quero categorizar que a palavra de Deus é sistêmica. A palavra de Deus é incisiva quanto a isso. E lá em Malaquias está registrado sobre o cortador, o migrador, e ali é uma avalanche, uma palavra cortante. E taxa até como ladrão aqueles que não pagam o dízimo. No tempo da graça, então, tem o respaldo, está aqui, o texto bíblico. Né? Nós temos aqui em Mateus e em Lucas. 3:2, o caminho da prosperidade. Teus celeiros prosperarão. Conforme o homem se ocupa com as coisas de Deus, Deus cuida em abençoar a sua vida. Salmo 37:4. Sabemos que a prosperidade espiritual é a bênção que Deus deseja para a sua igreja. E essa prosperidade é acompanhada com o prazer de servi-lo, tendo, porém, sustento e com que, ao cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6:8. Como servimos a um Deus abençoador, temos sido agraciados com bem mais do que merecemos. Por essa razão, devemos abrir mais as nossas mãos para a obra do Senhor. Quer o caminho da prosperidade? Abre a mão para Deus. Abre a mão para Deus. Abre as portas da cooperação e Deus abrirá as janelas dos céus para te abençoar. A prosperidade é iminente. Ela vem com pressa para você, que é fiel ao Senhor e que honra a Deus com seus dízimos. Aleluia. E lembrando, primeiro você terá que ter Deus como seu Senhor, como fez Jacó. O Senhor será o meu Deus e pagarei o dízimo. Não vou pagar o dízimo porque quero ser próximo, não estou nem aí para Deus. Não, primeiro Deus é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. 3:3. Fechando a lição aqui, semeando muito. 2 Coríntios 9, de 6 a 10. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Quando Paulo orienta os crentes quanto à questão de colher as ofertas lá para ajudar as igrejas pobres, os irmãos pobres, ele diz que Deus ama quem dá com alegria, não é com constrangimento. Então aqui está um princípio de bênção
para aqueles que dão com alegria, porque dar com constrangimento não tem bênção. E conforme tiver decidido em seu coração. Esse texto é um texto que orienta o recolhimento de ofertas. Ele não está aqui direcionado para dízimo. Porém, pode-se inferir que quem dá com alegria, Deus se alegra. E diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá no livro de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, temos grandes e maiúsculas vitórias. Meu querido irmão, a cada semente lançada haverá uma colheita. Está aqui. A lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você plantar trigo, colherá trigo. Se você plantar vento, você colherá tempestade. E se você plantar muito, você colherá muito. É proporcional. À medida que você semeia, você colhe. Tem gente colhendo pouco que semeou pouco. Quer colher muito? Semeia muito. Isso é um princípio bíblico, não tem como fugir. E na prática a gente vê a lei da semeadura. Você planta espinho, colhe espinho. Planta amigos, colherá amigos. Planta inimigos, terá inimigos. Semeou muito, terá muito. Semeou muitos amigos, terá muitos amigos. Semeou poucos amigos, terá poucos amigos. Olha aí. Semeou muito trigo, terá muito trigo. Oh, glória! A Bíblia, ela é infalível e tem o seu cumprimento nos mínimos detalhes. Meu querido irmão, o livro de Levítico nos ensina como Deus é santo e quer que seus filhos sejam santos assim como ele é. E que também devemos ser voluntários em ofertar para a sua casa, para o sustento dos que são chamados por ele, para servir na sua obra, manutenção do templo, local e auxílio dos mais necessitados. E aqui a bibliografia. Bom, vimos nessa lição a bênção sobre os dizimistas, a prática do dízimo, a conceituação do dízimo, o dízimo antes da lei, o dízimo na lei e o dízimo depois da lei. Vimos que esse ato de dizimar é um ato de agradar a Deus. Deus quer que sejamos santos. O que está relacionado com santidade? É nossa gratidão. Nós oferecemos algo para a manutenção no templo, na casa de Deus, compra de instrumentos, microfone, pagar luz, água, tudo tem despesa. Né? Agora, veja bem como é irracional o pensar de muitas pessoas. Querer que uma igreja se sustente sem o pagamento, sem o recolhimento de dízimos e ofertas e criticando dízimos e ofertas. Quem vai pagar a água? Quem vai pagar a luz? Com que se vai pagar o aluguel ou construir o templo? Comprar os instrumentos, as cadeiras. Quem é pastor sabe o tanto de despesa que existe. E caído do céu não é. Isso é tirado das pessoas que estão ali e que têm um coração dadivoso e que ajuda. É por isso que a bênção, é porque a pessoa dá com alegria, uma 10ª parte. E aí, ajuda na causa santa. Você está ajudando. Quantas pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus, programas de rádio antigos, de televisão, meios de comunicação, as mídias faladas, escritas, tudo isso implica em gastos, manutenção de missionários em terras longínquas e coisas congêneres. Depende do seu ato de dizimar. Aleluia. Dizime na sua igrejinha aí, aonde você está servindo. Ajude seu pastor.
Meu irmão, você nem sabe o quanto isso é louvável por Deus, o quanto Deus se agrada disso. Mude de atitude se assim você não está fazendo. Seja um dizimista, seja um propagador do dízimo. Olha, se você já botou dízimo na internet, dizendo que o dízimo é um jugo, saiba que ele é um jugo para quem não tem Deus como seu Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Veja que Jacó, neto de Abraão, disse: o Senhor será o meu Deus, e aí pagarei o dízimo. Quem não tem Deus como o seu Senhor, ou não anda debaixo do senhorio de Deus, ele tem o dízimo como um jugo. Então, neste ensejo, eu quero apelar para todos aqueles que se dizem evangélicos. Ajude o seu pastor aí na sua igreja local, aí na sua região, dando seus dízimos, ajudando com suas ofertas. Isto é impagável. Deus registra com letras de ouro. Que Deus nos abençoe. Aqui está o questionário. Você pode responder e temos aqui as respostas.